Pastor Raimundo Campos. Débora, uma mulher cheia do Espírito Santo. Juízes, capítulo 4, os versículos 1 ao 5. O texto sagrado diz assim: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Você pode dizer amém, meu irmão? Deus te abençoe. Pode tomar assento. Meus irmãos, eu quero cumprimentar e já agradecer ao pastor Júnior, pastor Manuel Júnior, presidente dessa igreja, bem como a sua esposa, nossa irmã Elienay, que gentilmente nos estendeu o convite para estarmos aqui. Louvar a Deus pela vida dos irmãos aqui em Conceição do Coité, especialmente as mulheres que hoje estão em um culto especial, um culto festivo a Deus. Mencionar aqui minha esposa, que duas coisas boas aconteceram na minha vida. A primeira foi Jesus me salvar, né? E aí Jesus me consertou. E aí ele, para completar a obra na minha vida, me deu essa linda mulher que está comigo hoje. Para mim, ela é a mais linda que existe. É óbvio que aqui tem várias mulheres muito lindas, mas a minha, eu acredito que ela sobressai aos meus olhos, para os homens não quererem me pegar lá fora, ela sobressai às demais. Estamos casados há 32 anos, e são 32 anos de amor, são 32, claro, que de vez em quando tem uns, né? De vez em quando tem um negocinho assim, mas, no geral, são 32 anos namorando. E agora nós estamos namorando mais, porque estamos morando sozinhos aqui em Retirolândia. Os meninos ficaram em Salvador. Semana passada nós casamos a nossa filha, e o outro menino está estudando e morando também em Salvador. E é muito bom estar aqui com os amados irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração. Todas as vezes que me é dada a oportunidade de falar, seja a convite de uma igreja como a igreja de Coité, ou mesmo onde eu sirvo ao Senhor, na igreja onde eu sirvo, eu entro em profunda tribulação, em profunda angústia, para saber de Deus o que é que Deus quer que eu fale. E às vezes, aquela pessoa que prega o que Deus quer, nem sempre vai cair na graça de todos. Porque nem sempre o que o povo quer é o que Deus quer. Nem sempre o que nós queremos ouvir é o que Deus quer falar. Como se trata de um culto de mulheres, eu quero destacar Débora como uma mulher cheia do Espírito Santo. Você pode dizer comigo, Débora, uma mulher cheia do Espírito Santo. E por que Débora é uma mulher cheia do Espírito Santo? Porque pessoas cheias do Espírito Santo têm características incomuns.
e elas fazem coisas incomuns. Pessoas cheias do Espírito Santo não se amolda à caixa dos demais. Pessoas cheias do Espírito Santo costuma trafegar na contramão da maioria. Pessoas cheias do Espírito Santo costuma ver o que a maioria não vê. Pessoas cheias do Espírito Santo costuma fazer o que a maioria não faz. E por isso eu considero Débora uma mulher cheia do Espírito Santo. E eu creio piamente que o que Deus mais deseja é que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, diga amém. Aleluia. Primeiro, por que Débora era uma mulher cheia do Espírito Santo? Porque Débora se destacou em um tempo de crise. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas emergem dentro da crise. As demais terminam se acostumando com a crise, aceitando a crise. Mas mulheres como Débora não se acostumam a viver como os demais no meio da crise. O versículo 1 do capítulo 4 diz que havia uma crise moral e espiritual em Israel. O texto diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Esta é uma constante no livro de Juízes. Este é um povo que um tempo está na presença de Deus, outro tempo está distante de Deus. Um tempo eles experimentam grandes livramentos do Senhor, em outro tempo eles esquecem da misericórdia, do livramento, da graça e da grandeza de Deus. E foi num tempo escuro como esse. O texto diz que eles tornaram, veja a expressão, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o texto diz que era um tempo, portanto, de crise moral e espiritual. Débora, no entanto, não foi seduzida pela crise espiritual do seu tempo. Pessoas cheias do Espírito Santo não são seduzidas pelas crises momentâneas ou pelas seduções, ou elas não são atraídas pelas seduções do momento. Elas não são atraídas pelas novidades, elas não são atraídas pelas novas tendências do momento. Se você me entende, diga amém. Me parece que na mente de Débora estava o que diz em Levítico 20, 26. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Aleluia. O mundo pode estar em crise como for. O mundo pode andar guiado e regido pelas ideologias que forem. A igreja, no entanto, ela existe para ser santa. A igreja, no entanto, existe para andar na contramão desta sociedade. Eu gosto de um texto de Romanos capítulo 12, o versículo 2, que todos nós conhecemos, que diz: e não vos conformeis. Uma tradução que se diz ser mais próxima do original, diz: e não vos amoldeis. Deus levantou a igreja como uma geração que não se amolda. É como se fôssemos
uma peça que não se encaixa nesse grande quebra-cabeças que é o mundo. Glória a Deus. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo um dia muito difícil. Hoje de manhã eu falava com a igreja em Retirolândia. Agora, nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui celebrando ao Senhor, alguns escolheram não estar aqui para estar lá fora, militando pelos homens. Alguns, com as suas atitudes, escolheram dizer que lá é mais importante do que estar na casa de Deus, celebrando ao Senhor. O verdadeiro cristão, o verdadeiro homem e a verdadeira mulher, cheia do Espírito Santo, ele é conhecido quando em um tempo de crise moral e espiritual, ele se posiciona como homem e como mulher de Deus. Aleluia. Eu acredito que a mensagem que eu tenho para trazer hoje não lhe alegre muito. Porque a palavra de Deus, hoje aqui, através da vida de Débora, está nos chamando para um posicionamento diante de Deus. Porque ser cheio do Espírito Santo não é meramente falar em línguas, profetizar, pular na igreja, dar reteté. Ser cheio do Espírito Santo, antes de qualquer coisa, é ser santo diante do Senhor. É prezar por valores morais e espirituais, amparados pela santa e gloriosa palavra de Deus. Aleluia. Às vezes estamos na igreja rodopiando, falando em línguas, chorando, mas não somos cheios do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é antes andar na contramão desse sistema que lhe seduz para se dobrar aos prazeres deste mundo. Essa moça, essa mulher, chamada Débora, ela se destacou em um tempo de crise. Ela se posicionou em um tempo de crise. É nas crises, melhor dizendo, é nas crises que os verdadeiros homens de Deus se revelam. Na crise, o verdadeiro homem de Deus, ou a verdadeira mulher de Deus, não reclama, ele se posiciona. A crise é uma oportunidade para você se levantar e começar a fazer a diferença. E só assim nós poderemos dizer que você de fato é cheio do Espírito Santo de Deus. Segundo, era um tempo de cativeiro. O povo foi vendido, o texto diz, o próprio Deus entregou o povo a Jabim. Débora se posicionou em um tempo de crise moral e espiritual. E em um tempo de cativeiro, o seu povo estava sujeito às posições políticas e as investidas militares de Jabim e seu capitão Sísera. Em terceiro lugar, este era um tempo de opressão. O texto do versículo 3 diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Observe a expressão oprimia violentamente os filhos de Israel. Não sabemos porquê, embora possamos concluir que nós temos um Deus que é soberano.
Ele é Senhor. Ele faz como Ele quer. Ele usa quem Ele quer, no tempo que Ele quiser. E eu quero dizer para você, Ele quer usar você neste tempo de crise. Aleluia. Deus, por soberania, escolheu usar uma mulher em um tempo em que a mulher não tinha posições de destaque na sociedade. E eu gosto de observar Débora, porque Débora poderia dizer, Débora poderia se amoldar à cultura de sua época, às tradições da sua época, e dizer: eu não vou fazer, eu não vou falar, eu não vou profetizar, eu não vou lá, porque existe uma cultura em nosso meio que a mulher não se destaca, mas Débora se sentia conduzida pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando você é conduzido pelo poder do Espírito, quando você é inflamado pelo poder do Espírito, você simplesmente se levanta para fazer história. Aleluia. Em segundo lugar, Débora era uma mulher. Eu gosto do versículo 4, que diz: e Débora, mulher profetiza. Perceba que o escritor aqui, ele faz questão de dizer mulher. Ora, bastava ele dizer profetiza, já daria a ideia de que era uma mulher. Mas ele faz questão de dizer mulher profetiza. Esse mesmo versículo diz que ela era mulher de Lapidote. O que mostra que ela, mesmo sendo do sexo feminino, esposa, com talvez deveres no lar, Débora não se acovardou em tempos tão difíceis. Ela não permitiu que sua condição social a impedisse de ser um instrumento nas mãos de Deus. Hoje de manhã eu estava dizendo na escola bíblica dominical, falando sobre Esté, que muitos homens estão se omitindo do seu papel. Hoje nós temos uma geração de homens que estão preocupados mais consigo mesmos. Eles estão tão preocupados consigo mesmos que a nova geração de mulheres estão tendo dificuldade de encontrar homens de verdade. Muitos homens de hoje, até mesmo dentro da igreja, são preguiçosos. Muitos desses homens não assumem a sua posição, a posição que Deus lhe deu como autoridade. Muitos desses homens se omitem no seu trabalho ministerial. Alguns homens são conduzidos por suas mulheres nas igrejas, em casa, no trabalho. E as mulheres estão tendo dificuldade de encontrar um homem de verdade. Um homem que exerça a sua autoridade nas esferas da sociedade. Quem está me entendendo, diga amém. E me parece que naqueles dias, como não encontrar a homem, Deus resolve usar uma mulher. Glória a Deus. E eu quero dizer para as mulheres que estão aqui nesta noite, Deus quer usar você neste tempo. Aleluia. Deus quer usar você neste tempo. É tempo, portanto, mulheres, de se levantar e se deixar ser usada por Deus. É tempo, portanto, de posturas e decisão diante do Senhor. Glória a Deus. Débora, em terceiro lugar, ela foi um porto seguro para o seu povo em tempo de adversidade. Ela foi uma voz para alentar um povo que estava em crise moral e espiritual. Infelizmente, nós temos usado nossas vozes para a crítica
Nós temos usado as nossas vozes para a intriga. Nós temos usado nossas vozes para semear contendas. Às vezes, não no geral. Nós temos usado nossas vozes para fazer coisas que não agradam a Deus. Débora, no entanto, resolveu ser a voz de Deus em um tempo de crise, em um tempo de dificuldade. Ela não ficou a se queixar. Na igreja, às vezes, quando as coisas não vão bem, nós nos queixamos do pastor, nós nos queixamos das lideranças. Débora não ficou a se queixar. Débora não tinha tempo para se queixar. Ela subia todo dia e debaixo das palmeiras ela recebia o povo, aconselhava o povo e profetizava para o povo. Mulheres que são cheias do Espírito Santo, elas não têm tempo para conversas no WhatsApp, elas não têm tempo para ouvir fuxico de quem quer que seja, ela simplesmente se deixa ser usada por Deus. Ela não se deu a futilidades. Pelo contrário, ela se fez útil em tempo de crise. Débora foi bênção para as outras pessoas. Minha irmã, você está sendo bênção para os outros? Meu irmão, você está sendo bênção para os outros? Você está sendo boca de Deus para os outros? Você se levanta para profetizar? Ou você se levanta para amaldiçoar? Você se levanta para animar? Ou você se levanta para desanimar? Infelizmente, na igreja, nós temos muitos profetas do caos. Só vê a miséria, só vê a desgraça. Mas Deus hoje quer te levantar como boca de Deus nesse tempo de crise. Aleluia! Glória a Deus! Mulheres cheias do Espírito têm sempre uma palavra de Deus em sua boca. O texto do versículo 5 diz que ela assentava-se debaixo das palmeiras, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Veja, ela era um farol para aquele povo. Às vezes, a gente se perde no caminho e há de se perguntar: onde foi que nós nos perdemos? O que foi que nós fizemos no caminho que fez com que a maioria de nós, ou muitos de nós, melhor dizendo, fossem mais canais de coisas que não agradam a Deus do que coisas que agradam a Deus? Deus está dizendo para você nesta noite: eu quero te encher com meu Espírito para que você seja boca nesta geração, para que haja a palavra de Deus na tua boca, para que você seja canal de bênção para as pessoas. Aleluia, glória a Deus. Débora. Um outro sinal que Débora era uma mulher cheia do Espírito Santo é que Débora reconheceu a autoridade constituída sobre ela. Veja, o texto do versículo 5 diz que ela era profetisa e julgava a Israel. Escute, mulheres, ela era, portanto, uma autoridade em Israel. Ela tinha um cargo, vamos trazendo para a linguagem de hoje, eclesiástico, e tinha um cargo civil. Ela era juíza e ela era profetisa. Deus lhe deu uma palavra concernente uma vitória que Deus teria para dar a Israel, mas ela não se levantou como líder de nada. Ela reconheceu em Baraque a autoridade constituída por Deus.
O versículo 6 diz que ela mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão de Quedes de Naftali. Ela reconheceu que havia um homem na liderança do exército de Israel. Eu preciso dizer algo aqui para as mulheres, aproveitar que é um culto das mulheres. Nós vivemos um tempo, a nossa nação, ela se dobrou a ideologias que trafegam na contramão dos princípios da palavra de Deus. Uma dessas ideologias é o feminismo, que destrói com o papel bíblico da mulher para formar uma geração de mulheres revoltadas, mal amadas e que querem ocupar o lugar que Deus não lhes deu. Débora era mulher de Deus, Débora era profetisa, Débora era juíza, mas Débora entendeu que havia um homem constituído por Deus na liderança do exército de Israel. E ela não passou por cima desta autoridade, ela foi a este homem. Quem está me entendendo, diga amém. Ela disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte. Ela profetizava, ela recebia a mensagem, mas quem liderava o projeto de Deus era o homem que Deus havia estabelecido. Mulheres cheias do Espírito Santo exercem a autoridade sempre debaixo da autoridade que Deus estabeleceu sobre sua vida. Mulheres cheias do Espírito Santo, portanto, elas não se elevam, elas não se exaltam, elas não assumem papéis que não são seus. Mulheres cheias do Espírito Santo sempre faz aquilo para que Deus os chamou e nada mais. Elas respeitam os níveis de autoridade. Baraque tinha uma autoridade no exército. Ele era o capitão, ele era o responsável e ela reconheceu nele esta autoridade. Mulheres cheias do Espírito Santo sabem que ao desrespeitar uma autoridade, ela enfraquece a sua própria autoridade. Quem desrespeita a autoridade constituída por Deus será desrespeitado em sua autoridade. Mulheres cheias do Espírito Santo conhecem os protocolos da autoridade e da liderança. Elas não tomam atalhos, elas seguem os protocolos. Tais protocolos requerem ética. Você pode falar cheia do Espírito Santo? Pode. Você pode profetizar cheia do Espírito Santo? Pode. Mas você tem que entender que existem autoridades a quem Deus constituiu e que existe um protocolo para chegar até essas autoridades. Em terceiro lugar, Débora era uma mulher cheia do Espírito, porque os versículos 6 e 7 mostram que ela era portadora de uma ordem de Deus. Deus havia revelado algo a Débora. Como profetisa, ela sabia o que Deus queria fazer. Ela sabia o que Deus estava pronto para fazer. Débora revelou a Baraque, portanto, um direcionamento de Deus. Isso revela o caráter da intimidade dessa mulher com Deus. Ela era, portanto, uma mulher a quem Deus revelava os seus planos. Aleluia. Estamos precisando hoje de mulheres deste nível, desta envergadura,
mulheres com tal intimidade que tem na boca a palavra revelada por Deus. Aleluia. Me permitam dizer algo mais particular da Assembleia de Deus. Hoje nós temos muitas mulheres na igreja em eminência. Por exemplo, nós temos as dirigentes do círculo de oração. Elas são mulheres separadas para conduzir o processo de oração dentro da igreja. E o processo de oração do círculo de oração, porque quem dirige os processos da igreja é o pastor. Mas elas são separadas. Todas as pessoas, e quem está falando aqui é alguém que tem 42 anos de crente, que foi criado no círculo de oração. O círculo de oração, portanto, é um lugar onde nós viemos para ouvir, para falar com Deus e ouvir Deus falar. E nós estamos precisando nesses dias, no círculo de oração, na liderança dos grupos, mulheres que tenham palavra de Deus para o povo, mulheres cheias do Espírito Santo e que tenha revelação daquilo que Deus quer falar na esfera da sua atividade. Aleluia. Com isso eu quero dizer que se Deus te levantou como uma dirigente de círculo de oração, como uma líder de departamento, os seus liderados esperam ouvir sempre algo da boca de Deus através da sua vida. O fato de Deus ter falado com Débora revela o nível da relevância do ministério de Débora. Que ela era um canal da direção de Deus para o seu povo, não apenas como juíza, mas também como uma profetisa. Em sexto lugar, Débora tem sua autoridade espiritual reconhecida por Baraque. O versículo 8 diz: então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E eu vou lhe explicar por que Baraque se posiciona desta forma. Não é que ele era medroso, não. Não é que ele estava passando a direção daquela empreitada para aquela mulher, não. Este era um posicionamento que os homens de capitães e reis tinham naquela época. Eles reconheciam no profeta que Deus levantava a autoridade de Deus. Uma guerra tinha um processo longo e cansativo. E no meio do caminho, às vezes, eles precisavam de orientação. E muitas vezes eles levavam os profetas dentro dessas caravanas que saíam em guerra, para em algum momento consultar o profeta de Deus. Por exemplo, em 2 Reis, no capítulo 3, versículos 11 e 12, o profeta Eliseu estava numa comitiva de guerra. Em 2 Crônicas, capítulo 18, 400 profetas e o profeta Micaías são consultados sobre ir à guerra por Acabe e Josafá. Isso quer dizer, quando Baraque pediu a Débora para ir com ele, Baraque estava reconhecendo em Débora uma mulher de Deus. Baraque reconhecia em Débora a autoridade de Deus sobre a vida de Débora. Mulheres cheias do Espírito Santo têm a sua autoridade espiritual reconhecida em sua casa, no trabalho, na igreja, na faculdade, onde quer que ela esteja. Aleluia! E nesse particular, você não precisa sim reclamar a sua autoridade.
Você não precisa dizer que você é profetisa. Você não precisa dizer que você é mulher de Deus. Pela sua vida, pelo poder de Deus manifestado através da sua vida, pela sua palavra, as pessoas conseguem ver que você é uma mulher de Deus de fato. Você não precisa impor a sua autoridade. Quando Deus é de fato em tua vida, duas coisas acontecem. Primeiro, o povo te vê como autoridade constituída por Deus. Em 1 Samuel 3:20 diz que todo o povo reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Eu quero dizer para algumas mulheres, alguns homens também aqui nesta noite, que a igreja, no geral, ela sabe quem é o homem de Deus e quem não é. Quem é a mulher de Deus e quem não é. Glória a Deus. Eu tenho certeza que muitos de vocês, quando olham para o púlpito, sabem identificar quem é o homem cheio do Espírito Santo. Quando vocês olham para o grupo das mulheres, as dirigentes do ciclo de oração, você sabe quem é aquela mulher entre as dirigentes que se destaca, e você pode chamá-la de boca cheia, uma verdadeira dirigente do círculo de oração. Deus faz com que as pessoas vejam a glória dele na sua vida. E eu quero dizer para você nesta noite aqui, ele quer revelar a sua glória através de você. Quando o povo não vê, o próprio Deus te eleva diante do povo. Êxodo 4:16. O Senhor disse a Moisés que Arão falaria por ele, porém ele, Moisés, seria como um Deus diante do povo. Deus se responsabilizou em mostrar para o povo que Moisés era um homem de Deus. Em sétimo lugar, Débora profetizou e encorajou no meio da guerra. Mulheres cheias do Espírito Santo encorajam as pessoas. Mulheres cheias do Espírito Santo são usadas por Deus mesmo no meio das batalhas, mesmo no meio das guerras. Aliás, é no meio das guerras e das batalhas que se revela as verdadeiras mulheres de Deus, os verdadeiros homens de Deus. Depois que Débora havia saído com Baraque para a guerra, no meio da guerra, em pleno clima de guerra, soldados preparados para a batalha, Débora se levantou, foi até Baraque no versículo 14 e disse: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. E o que eu quero dizer para você é: seja a voz de Deus em tempos de batalhas. Aleluia, glória a Deus. Não se curve na batalha. Eu quero dizer para você nesta noite, eu quero te incentivar, levante-se nesta noite, levante sua cabeça. Não deixe a batalha curvar você. Se levante, há um Deus que está com você. Há um Deus que te escolheu. Há um Deus que te chamou. Há um Deus que te garante a vitória. E Ele está te dizendo: levanta-te e profetiza. Aleluia. Encoraje. Há algo curioso aqui. Encoraje a pessoa certa no tempo de batalha. Ela encorajou o homem que estava precisando de ânimo. Ele era a mola propulsora daquele processo. E ela foi a ele: levanta-te, toma uma atitude. Deus te trouxe a essa guerra para vencer uma batalha.
Quantas vezes nós precisamos de homens e mulheres assim, tão cheios do Espírito Santo, que eles, ao invés de ficar falando do processo, do momento, da dificuldade, ele chega perto do pastor, ele chega perto da liderança, e ao invés de se queixar, ele diz: pastor, se levante, Deus vai te usar. Irmã Elianai, se levante, é tempo de batalha, mas Deus vai te dar a vitória, aleluia. Meu irmão, não tenha medo, a guerra vai passar, a batalha vai passar, a tempestade vai passar. Deus fez a promessa, Ele fez a promessa e não falhará em sua promessa. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo são boca de Deus no tempo da guerra. Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos? A gente já tem muita gente reclamando. A gente já tem muita gente que só vê o caos. Precisamos de gente que veja a vitória, de gente que veja o milagre, de gente que veja a porta aberta. Aleluia. Às vezes nos parecemos como Geazi, só vê o exército da Assíria. Às vezes é preciso que alguém ore para que nossos olhos espirituais se abram e possamos ver que maior é aquele que está conosco. Aleluia. Será que você nesta noite, minha irmã, meu irmão, pode se levantar para dizer a alguém: se encoraje, se levante, Deus está contigo, Ele vai te dar vitória. Essa enfermidade não é nada diante dEle. Essa luta, esta briga, esta contenda, este problema não é nada diante de um Deus que pode fazer o milagre. Aleluia. Dê esperança aos outros em tempo de aflições. E eu quero terminar com isso. Débora deu a honra devida a Deus. Débora deu a honra devida a Deus. Débora, embora tenha sido um instrumento poderoso naquela batalha, ela reconheceu que foi o Senhor quem conduziu tanto ela quanto Baraque. No capítulo 5, versículo 1, o texto diz: e cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Débora reconheceu que é Ele quem faz, que é Ele quem opera, que é Ele quem faz o milagre, que é Ele quem está aqui nesta noite, que é Ele que pode curar você aí agora, que é Ele que pode mudar a história da sua casa hoje aqui neste culto, que é Ele quem pode repreender os poderes das trevas contra a sua vida, é Ele que pode quebrar os laços, é Ele quem te dá livramento, e é Ele quem diz para você nesta noite: se levante, eu tenho uma obra em tua vida. É Ele, é Ele, é Ele, aleluia. Gente que é cheia do Espírito Santo nunca atrai a glória para si mesmo. Gente que é cheia do Espírito Santo sempre transfere a glória para aquele que é, para aquele que faz, para aquele que opera. E Ele está aqui nesta noite. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Aleluia, glória a Deus.